E aí, moçada, tudo bem com vocês? Novamente aqui do RH com Feijão, um evento em Fortaleza com as maiores empresas do Nordeste, empresas de peso, empresas que têm projetos incríveis. Eis que dou de cara com o nosso cliente Moura, Baterias Moura, e com o palestrante da vez, Ibrisson, que veio falar sobre os treinamentos, as jornadas de desenvolvimento da rede Moura. Ibrisson, muito obrigada, muito prazer ter você aqui com a gente hoje, falando desse case que é tão incrível. A gente viu a apresentação aí há pouco e eu queria te pedir para você se apresentar, né, falar um pouquinho de ti aí, falar um pouquinho, né, da empresa Baterias Moura e desse braço, não sei se posso falar assim, né, que você atua. Sim. Que é a rede. Sim. E contar um pouquinho pra gente o que vocês estão fazendo, cara. Boa, Ana. O prazer é meu. Obrigado pelo convite aqui, né? É sempre bom ter essas trocas com parceiros, a gente se conectar, amo fazer isso. E a Moura é um caso de amor, assim, eu digo, né? A gente tem muito orgulho de trabalhar na Moura. Quem trabalha na Moura tem essa conexão com a cultura, com o engajamento. E somos muito apaixonados pelo que fazemos. Então, assim, já te agradeço, mas puxando esse gancho aí, a gente tem o Grupo Moura, né, ele tem dois grandes principais negócios, como eu falei na apresentação, que é as unidades Fabris, né, e que fabricam as baterias dos nossos produtos, e a rede de distribuição, que é uma rede com mais de 90 distribuidores espalhados no Brasil, na Argentina e no Uruguai, que esses distribuidores são responsáveis por escoar, né, por distribuir essas baterias e produtos e vender. Então, esse negócio específico da rede de distribuição, eu atuo hoje como líder de treinamento e desenvolvimento, e a gente desenvolve programas para esse público, que são áreas de logística, áreas comerciais, áreas financeiras, a parte corporativa e uma série de programas bacanas aí que a gente vem desenvolvendo e criando. Muita criatividade para fazer tudo isso. Pelo que você contou aí, eu vi bastante criatividade e bastante resultado também. Sim. Né? Me conta um pouquinho, como que vocês criaram esse programa? Eu vi que você falou um pouco sobre onboard, eu vi que você falou um pouco sobre jornadas gamificadas. Conta um pouquinho como vocês pensam isso dentro desse contexto, desse universo Moura, que a gente está falando da ponta, né? Das pessoas que estão na trincheira, literalmente, ali no tete-a-tete com o cliente, né? Conta um pouquinho como é isso, como que vocês trazem essa criatividade para dentro do on the job. Ótimo. A gente atua hoje sempre em duas frentes, Ana. Então, todas as nossas frentes de desenvolvimento, ela vai ter uma visão da Unimoura, que é a nossa universidade corporativa. Nós temos uma plataforma para isso, onde a gente tem centenas de conteúdo ali dentro. E os programas de desenvolvimento que eles acontecem de maneira híbrida, online ou presencial. A gente tem um programa, são 22 frentes de programa, e a gente tem um programa praticamente para cada nível de colaborador. Um programa para estagiário, um programa para assistente, um programa para logística, um programa para consultores, um programa para auditores. E a gente vai desenvolvendo essas habilidades para cada nível da carreira da pessoa, né? E isso dá esse corpo para a gente. O que a gente diz muito, tem um time incrível lá em Recife, né, que desenvolve essas iniciativas com a gente. E a ideia é o seguinte, a gente tem um olhar muito de ouvir, ter duas visões interessantes. Primeiro, qual é o direcionador estratégico do negócio? A gente tem um sistema de gestão Moura muito bem montado. Então, a área de T&D da gente precisa beber o tempo inteiro. Onde que o negócio quer chegar esse ano? Onde que o negócio quer chegar nos próximos 5 anos? Nosso planejamento estratégico. Isso nos dá uma primeira visão de onde a gente pode atuar. Mas também a gente vai para fóruns, LNTs, momentos de conversa com as áreas, com as lideranças das áreas. A gente vai ouvir o próprio público. Se é um programa de liderança, eu vou ouvir o líder, vou ouvir o líder do líder, vou ouvir o parceiro dele, enfim, para dizer assim, cara, a grande pergunta que a gente faz é: o que você e seu time precisa desenvolver esse ano para te ajudar a bater o resultado, por exemplo, do resultado estratégico que a empresa vai te cobrar ao longo do ano?
como o TID pode te ajudar nisso. Uhum. Então a gente se coloca muito como uma área parceira, Claro. que a gente quer gerar esse valor para ele, que no final ele precisa, se for área de vendas, bater o resultado de vendas, se for área financeira ou logística de produtividade, por exemplo. Uhum. Então, essa conexão de entender a estratégia do negócio com a dor e a necessidade real de cada área, junto com os times ali, faz toda a diferença e a gente customiza cada ação para esse público específico. É assim que a gente tem feito. Você falou uma coisa muito importante. Você ouve o líder, Sim. você ouve o liderado. Sim. É muito importante essa área de desenvolvimento criar pontes Sim. com os públicos. E ao criar essas pontes, automaticamente o retorno vai ser engajamento, Sim. né? E conta um pouquinho, Iverson, como que é esse lance da gamificação? Porque falando do público de vendas, Sim, né? É um perfeito. público que se motiva com competição. Sim, muito. Não tem jeito. Pô, brinde, né? Premiação, tudo. Sim. Fala um pouquinho desse projeto, Perfeito. se você puder. Claro. Como que vocês criaram? Por que vocês criaram? E assim, como é que ele se realiza? Tá bom. E quais são os resultados que vocês perceberam no negócio? Perfeito. Se aumentou, de fato, o retorno Sim. de vendas, se Sim. você tem gente melhor capacitada, enfim. Sim. Fala um Boa. pouquinho pra gente. O nosso FVM, que é a nossa formação de vendedor Moura, é um projeto já muito consolidado na rede de distribuição. É um case, trouxe o case aqui para o RH com Feijão hoje. E ele é pensado desde o onboarding, de fato. Então, todo novo vendedor, ele passa pelo onboarding geral, digamos assim, como colaborador Moura, mas logo em seguida, ele vai para uma jornada específica de vendas, Tá. que a gente chama FVM, Formação de Vendedor Moura. E a gente colocou isso como uma estratégia em dois momentos. No início da carreira dele como vendedor, ele tem ali cerca de 4 a 5 meses, a depender da especificidade dele como vendas, trabalhando na universidade corporativa e fazendo simulados presenciais na unidade. Uhum. Então a gente desenvolve o FPM iniciante, que são para novos vendedores. Uma vez que esse vendedor vai sendo acompanhado pelo líder, desenvolvendo pelo líder, ele é construído essas jornadas, tanto online quanto presencial, ele é avaliado, ele tem gamificação em cima disso, vai construindo tudo isso, ele passa por essa fase inicial e se prepara tecnicamente e de maneira comportamental para atender o cliente. Uhum. Ou seja, ele vai entender de produto, como vender aquele produto, Tá. quais as estratégias de vendas daquele produto, a fala, o contexto, o pitch que ele vai trabalhar para cada produto. A gente customiza esses treinamentos, esses vídeos, esses scores para o nosso cliente. Uhum. Um ponto bem interessante dessa formação de vendedores a gente gosta muito de trazer o próprio colaborador Moura para fazer essas gravações. Então a gente traz ele com a expertise, com a experiência, a gente coloca toda a metodologia de treinamento e aprendizagem para ajudar a engajar, mas ele gera esse conteúdo, ele se vê ali, ele se sente reconhecido. E ele certamente faz propaganda, Muita, né? isso sim. E a propaganda é uma vê do meu negócio. vídeo ali que eu fiz, que eu criei e acaba gerando esse engajamento. Legal. Nessa fase do iniciante, ele termina esses 5 meses, pratica, registra como foi essa prática e como ele aplicou esse conhecimento teórico na prática, que é o Hora da Venda, lá na Unimoura. E a partir de 1 ano, ele tem um FVM Master, que é um conteúdo para vendedores que já estão há mais de 1 ano, para continuar o processo contínuo de desenvolvimento dele. É como se fosse uma pós-graduação. Isso, exatamente. Então ele começa ali sendo graduado em temas técnicos e comportamentais e já na prática, já vai vivendo aquela realidade ali e depois ele passa por uma jornada master. Ele já é um vendedor mais experiente e precisa de habilidades mais específicas. Você falou de gamificação, Ana. Tudo isso é gamificado e a gente tem um contexto de, anualmente, a gente... são 7 grupos de vendas no Brasil, por exemplo. E a gente... As melhores notas, os melhores resultados da capacitação, das jornadas ao longo do ano, são destaques na nossa convenção anual de vendas. Opa! E eles são reconhecidos como destaques e são premiados com a viagem. E aí isso gera um engajamento, então, esses 7, um por grupo, reconhecido na nossa convenção, como eu te falei, e ele é gerado, ele vai ganhar essa viagem para conhecer
nossa estrutura em Pernambuco, tem alguns pontos turísticos, tem uma parte de conhecimento, de cultura, de tanta coisa, e ele passa um dia de imersão ali junto com a gente do T&D, proporcionando essa experiência para ele. Então é gamificado ao longo e roda uma vez por ano, isso aí. E aí quantas pessoas, no final das contas, são reconhecidas por isso? Certo. Anualmente, a gente tem, como eu te falei, 7 grupos espalhados no Brasil geograficamente. Mais ou menos como Sul, Norte, Nordeste, temos nomes específicos, e é um por grupo. Então a gente reconhece os melhores mensalmente, temos um ranking mensal para não esperar só até o final do ano. Então, todo mês a gente libera um ranking, quem está em destaque no ranking FVM. Reconhecemos o vendedor e o muito importante, e o mais importante, também tão importante quanto, reconhecemos o líder desse vendedor. Sensacional. Então a gente coloca no ranking a foto, que vai para todo mundo, a foto do vendedor com nome e unidade, mas quem é o supervisor daquele vendedor? Porque é ele, a gente fala na Moura que a liderança é chave para a obtenção dos nossos resultados. Com certeza. E aí eu reconheço a liderança e reconheço esse vendedor, então esses 7 são premiados com essa viagem anual de reconhecimento de destaque. Que demais. Então, todo mundo sua camisa para conseguir vender, para conseguir fazer os treinamentos da melhor maneira possível, para estar sempre se desenvolvendo. E tem um ponto, Ana, que é muito importante, assim, a gente como área de T&D, a gente está ali desenvolvendo os programas, atualizando, vendo o que tem de mais importante, criando uma metodologia inovadora, fácil, simples. Gostamos da simplicidade da coisa, isso é muito importante. O que é simples, mas o que é efetivo. Mas tem 2 coisas importantes. Quando a gente tem aí o apoio dessa média liderança, que é o supervisor ali, a liderança imediata desse vendedor, para estar junto e comprar a ideia. Então ele engaja esse vendedor para isso. E a gente tem um time de BPs, que é uma área de BP, né, que tem na Moura. E essa área de BP está no dia a dia desse negócio, está no dia a dia das unidades, conhece os distribuidores nome a nome. Então, essa área de BP constrói eu amo ouvir as áreas de BPs. Como é que está isso aí? Como é que está esse treinamento? Qual é o engajamento disso? O que está dando certo? O que está dando errado? Porque ela está muito próxima. Está muito mais próxima do que eu, talvez. Eu estou muito próximo ali no dia a dia, mas ela está diariamente. Eu estou pensando em aprendizagem. Ela está no negócio. Então, ouvir qualquer treinamento, não só o de vendas, mas qualquer treinamento presencial, ao vivo, online, a gente tem uma premissa, não vou fazer sozinho. Eu escuto o líder, escuto a pessoa, escuto o próprio público, mas a área de BP vem dizer assim, poxa, Y, eu acho que se a gente trouxer essa pitada aqui com esse tema, ó, vamos trabalhar mais esse tema, acaba dando uma veracidade mais real. Ótimo. E aí, na percepção do colaborador final, ele percebe, esse treinamento é para mim. Esse treinamento tem a minha cara, o que eu preciso. Tá pensando no meu resultado, que eu quero atingir a minha meta, o meu market share, sei lá, a minha produtividade, mas está pensando no meu dia a dia, como pessoa, como comportamento. Então, as áreas de negócios e BPs são assim para mim, eu não largo mão deles, não faço nada só. Então, isso é uma premissa que a gente tem lá na Moura, no nosso T&D. Muito, muito, muito interessante esse trabalho colegiado. Sim. Né? Não é unicamente T&D, né? É um trabalho que ele une todas as pontas. Ele une todo o ecossistema. Sim. Né? De ponta, né? Sim. Muito legal. Agora a pergunta que não quer calar. Tá bom, vamos lá. Tô com medo, hein? Olha aí, desafio. Manda. Se tá. o teu projeto de educação, de treinamento, de desenvolvimento fosse uma série de TV. Certo. Qual gênero seria? Comédia, suspense, drama? Tá. Que pergunta desafiadora, viu? Mas acho que eu vou tentar me sair bem aqui nela. Eu acho que seria o próprio Netflix, eu acho. Eu acho que seria a conjunção, assim, de todas as coisas. Bem. Eu não tenho como dizer, porque assim, a gente tenta ser muito personalizável para cada área. Eu tenho um programa de motoristas. Como que eu me conecto com aquele público, com aquela escolaridade, com aquele desafio de estar numa rota dirigindo um caminhão o dia inteiro, por exemplo. Mas como que eu me conecto com o vendedor, com o líder. Então, eu acho que cada público tem um filme diferente, ou um gênero de filme diferente. Boa. Tem drama, tem aventura, tem comédia. Amo trazer storytelling para os nossos treinamentos. A leveza de uma comédia
é muito importante, assim, eu sou apaixonado por treinamento, por aprendizagem, mas precisa ser leve, precisa ser simples. Então talvez uma comédia leve aí também é boa. E trazer a conexão com as pessoas precisam se ver lá dentro. Então eu colocaria que é o próprio streaming completo ali. Gente, sensacional. Eu achei que eu fosse pegar ele no pulo, não peguei. Ele me pegou no pulo. É por aí. Acredito muito nisso. Você sabe que isso que você está falando tem muito a ver com o que tem sido dito, né, no mercado hoje, tem sido aplicado, Sim. que é a hiperpersonalização. Sim. Né? Eu preciso criar jornadas interessantes, obviamente ligadas ao negócio, para aquele colaborador, mas também ligado nos propósitos Perfeito. dessas pessoas, né, que estão ali junto com a gente. Sim. Acho que todo encontro, eu vivo dizendo isso, todo encontro é de dois. Perfeito. Né? Então, é lá e cá, né? Não é como um jogo de tênis, porque o jogo de tênis um ganha e um perde. Tá bom. Eu prefiro dizer que eu sinto como um jogo de frescobol, que você precisa contribuir um com o outro para a bolinha não cair no chão. Sim. Faz sentido isso? Todo, Ana. Eu lembrei de uma fala que eu coloquei na apresentação do case, onde a gente fala, por exemplo, puxando para um programa de liderança. A gente desenvolve as nossas lideranças com programas globais, onde a gente tem tipo, jornadas para todo mundo e tal. Mas o que eu tenho percebido, não só para a liderança, é que a tecnologia, a inovação, o ChatGPT, a IA, ela vai trazer a resposta talvez que o colaborador precise para aquele momento. A técnica, a resposta técnica. Até comportamental. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Mas tem uma coisa que nunca vai sair de moda, que é a humanidade das trocas. Na Moura a gente incentiva muito em todas as ações de programa, e aí a liderança é um exemplo grande para isso, que quem faz talvez já viveu aquela experiência desafiadora que talvez você já viveu uma experiência e passou por aquele resultado ou está passando, que eu ainda no meu momento de liderança estou passando agora, ou não consegui superar. Sim. Então a gente tem programas que unem essa troca, seja no online, seja no presencial, e diz assim, Ana, conversa aqui com Maria e conversa para ela como foi que se superou. No teu distribuidor que fica no sul e Maria está lá no norte. Como é que vocês podem trocar sobre comportamento, sobre liderança? Eu digo que a Moura é um celeiro de conhecimento. Eu tenho 300, na rede Moura são aproximadamente 300 líderes. Alguém já viveu aquilo em algum momento da sua carreira. E essa troca, esse como é que você faz, que experiência legal que está acontecendo, não tem preço. A IA ainda não oferece pra gente isso de uma maneira genuína. E é humano, isso engaja as pessoas, isso deixa as pessoas conectadas e isso principalmente mantém e fortalece a nossa cultura. Porque é tão importante pra gente, a cultura é algo riquíssimo, importantíssimo. Mas se você que já tem uma experiência Moura, tem essa cultura enraizada, muito bem entendida, e você troca comigo isso, você vai estar transferindo essa cultura do grupo, da Moura, para mim. Claro. E isso fortalece o nosso grupo como um todo. Naturalmente, vai de maneira orgânica. Sim, né? Sim. Nossa. Eu amo essa visão de troca, de conhecimento, de trazer um plano de ação rápido ali com base no que você me ensinou, com base na sua melhor prática. E isso é simples, né? Isso é simples. Se a gente perguntar, o outro responde. Sim. E às vezes a gente esquece de fazer isso, Sim. né? Sim. O óbvio não é tão óbvio assim. Sim, né? sim, com certeza. Nossa, assim, que papo gostoso. Eu queria passar a tarde inteira batendo papo contigo, Boa. menina. Uma delícia. Eu queria te agradecer demais. Só queria te parabenizar pela palestra que você fez. Foi muito interessante conhecer o case de uma maneira diferente, né? Apesar da gente estar junto com vocês. Sim. Mas esse olhar que você trouxe sobre vários projetos diferentes que vocês têm feito foi muito enriquecedor. Que bom. E eu queria muito te agradecer também por você ter vindo aqui conversar com a gente e passar toda a tua experiência aí de vendas, mas não só de vendas, a experiência de desenvolvimento de gente. Eu adorei o lance do Netflix, porque eu quis dar uma pegadinha, não rolou. Isso aí, bem. Isso foi sensacional, você foi muito safado, foi muito rápido. E eu queria te agradecer mais uma vez
e que você esteja mais conosco. Você está convidado também para ir conhecer o nosso escritório de São Paulo. Sim. Eu não vejo a hora de conhecer o escritório de vocês. Sim. Lá em Recife. E, obviamente, os lugares. Eu uso Moura, tá? Sim. A bateria do meu carro é Moura. Que bom. Porque afinal de contas, se não é bicho, como é? Se não é bicho... Se mexeu, não é gente nem bicho, tem que ter uma bateria da gente. Tem que ter uma bateria Moura. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Ana, eu que agradeço a oportunidade de falar de aprendizagem, falar de capacitação, de desenvolvimento, é algo genuíno para mim. Eu acredito muito no potencial da educação corporativa e acredito de que a criatividade, a inovação, com times ali coesos, podem ajudar muito no dia a dia. E uma coisa que é apaixonante na nossa área, a gente contribui todos os dias para uma rede de pessoas incrível. E essa contribuição da jornada, da carreira, não tem preço. Não mesmo. Não tem preço. Então eu que agradeço aqui a confiança, tá? Desse bate-papo aqui com vocês. Cara, obrigado. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada, gente, por vocês terem escutado tudo isso que o Iverson trouxe aqui, porque de fato foi muito, muito esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Um abraço.